Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Gênesis 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Poderoso Criador, pedimos que esta palavra, que é tudo, é a palavra que encerra todas as coisas. Pedimos que o Senhor manifeste esta palavra em nosso ser e o seu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Está terminado. Deus completou seu trabalho, terminou o seu trabalho no dia 7º, e ali ele descansou. O homem, sabemos que é a criação máxima de Deus. Depois que Deus fez o homem, não tem mais nenhuma criação. Chegou ali, terminou. Ele tem feito estas coisas no decorrer das 7 eras da igreja. Deus vem levantando seu povo até chegar ao ponto da 7ª era, onde temos o descanso. É a era mais pervertida, mas do outro lado é a era melhor que todas. Ela tem muita perversão de um lado, mas do outro lado ela tem toda a revelação que não foi dada a nenhum dos outros. Veio exatamente nesta era final. Então é um grande trabalho e a gente tem que ver o descanso. Deus termina seu trabalho e descansou de toda a sua obra, porque só descansa depois que termina. Não adianta querer descansar antes de terminar. Você tem um labor e enquanto você não o termina, não há descanso. Enquanto está naquele período, é trabalho.
Aí depois vem o descanso. Terminei a obra. Paulo diz: eu acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava no final. Então cada um tem um final também aqui na terra. Vai acabar a carreira. Mas enquanto não acaba a carreira, você tem que estar correndo. Correndo com o Evangelho. Não importando o que suceda, o que os outros falam. Não tem coisa melhor do que você conhecer, amar o seu trabalho. É você quem sabe fazer, você que tem a responsabilidade. E não espere em ninguém. Isso é uma dona de casa. O trabalho é dela. Ela luta. E quando ela tem uma que a ajuda, chamada de empregada, no Velho Testamento era chamada de serva, então faz aquele trabalho, dita o que a serva tem que fazer. A dona de casa é isto. Isto é o que o sábio Salomão falou. Então ela dita o que vai ser feito, porque de toda maneira a serva está para ouvir a dona da casa. E aquele trabalho, aquela responsabilidade é da dona da casa. Se ela tem uma serva, então a serva tem que cumprir à risca o que ela diz para fazer. A gente vê assim que quase que o tempo dos escravos não terminou ainda. Sempre existe a serva, o servo, que são os trabalhadores, e que tem que estar cumprindo ordens. Desde o princípio da Bíblia, você vai ver estas coisas acontecendo. Mas chega uma hora que o tempo de trabalhar cessa, porque terminou o trabalho. Para os trabalhadores da última hora, que foi no tempo do irmão Brana, esses trabalhadores chegaram já quase na hora de ir embora. A sétima era é tão curta que os trabalhadores da sétima era, eles chegam já quase na hora de limpar as ferramentas. É das 5 às 6 da tarde, é a última era da igreja, não tem mais tempo. Então o tempo das eras terminaram exatamente por isso, porque tinha que chegar à sétima era da igreja, o momento dos últimos trabalhadores. E veio o profeta fazendo esta obra. E o trabalho encerrou. Irmão Brana veio e não deixou nada para ninguém fazer. Irmão Brana terminou o trabalho. Deus não deixou nada para fazer depois. Deus terminou o trabalho. Quando ele chegou no homem, a criação máxima, ele terminou seu trabalho. Não tinha que deixar coisa alguma para fazer depois. Você não vê depois Deus vindo: eu esqueci de criar uma coisa, espera lá, eu tenho que criar ainda mais alguma coisa porque faltou uma. Não, o Brana chegar e dizer: faltou a terceira etapa, faltou o sétimo selo, faltou os 7 trovões, espera lá, ainda não falta nada. Deus terminou a obra. Lá no princípio da criação, ele terminou. Tudo está feito. Ele veio no Calvário e terminou o trabalho da cruz. Salvação, cura divina, tudo que você precisa, ele te deu ali. A Bíblia diz: ele não veio fazer mais nada com respeito, salvação, cura divina. E ele não podia derramar o Espírito Santo nos dias dele, físico na terra. Ele diz: daqui uns dias eu volto. E ele voltou com 50 dias e cumpriu outro trabalho, porque ele não podia fazer dentro daqueles dias que ele estava fazendo fisicamente. O Espírito Santo era ele mesmo
que seria derramado sobre a igreja, mas para ser derramado sobre a igreja, ele teria que ir à cruz, concluir, dizer: tudo está consumado, tudo está feito. Aí ele podia voltar. 50 dias mais tarde, ele retorna. Ele vem para cumprir o Pentecostes, uma coisa que ele não podia fazer antes. E outra coisa que ele não podia fazer nos dias de sua carne e nos dias pentecostais era vir outra vez como filho do homem. Ele não podia vir ali. Ele prometeu que ele só viria quando os dias fossem idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então, isto cumpriu no século 20. Os dias de Noé e os dias de Ló estavam dentro do século 20. Já acabou. Tudo foi cumprido. Ele realizou o que tinha que realizar. O sétimo anjo veio terminar sua obra. Não a obra da criação. Guarde bem. A obra da criação foi terminada e houve um dia de descanso para mostrar que aquilo tinha terminado. Então agora vocês têm um dia de comemoração. Deus deu esse dia para Moisés, dentro daquele período da lei, que fosse guardado um dia de comemoração, que tinha terminado o trabalho. E aquilo era um dia de 24 horas, até que chegasse o dia eterno. Mas ele deu um dia de 24 horas de comemoração, que o trabalho tinha sido feito. Tudo está terminado. Não precisou criar mais nada depois que ele fez céus e terra. Amém? Vai guardando bem como que Deus encerra seu trabalho e dá uma comemoração. Ele encerrou o trabalho da cruz e deu outra comemoração. Quando ele encerrou o trabalho da cruz, aí vem a comemoração do batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. O que era aquilo? Um dia de convocação. Era outra vez uma comemoração, desde que ele realizou um trabalho sacrificial e aquilo encerrou. Irmãos, nós não precisamos de ninguém mais para nos curar. Está tudo feito. Não precisamos de ninguém para nos salvar. Está tudo feito. Jesus Cristo concluiu o trabalho não nas eras, no Calvário. O trabalho da salvação, da cura divina, está encerrado no Calvário. O que você precisa não está para frente, está para trás. Você tem que buscar onde ele decretou: tudo está consumado. Aquele dia no Calvário, ele consumou tudo. Você só tem que ir lá e pegar o que ele diz: ó, está consumado. O diabo diz: não, você não pode ser curado. Diz: não, eu já fui. Não é questão de ser, eu já fui curado. Eu simplesmente estou aqui pegando uma coisa que me pertence. Eu não vim nem pedir, eu vim buscar. Que tem hora que você tem que pedir, você precisa de alguma coisa emprestada. É melhor você ligar, ver se o indivíduo tem, senão você chega lá e perdeu o tempo. Certo? Então liga primeiro, fica sabendo. E quando o Calvário legalizou minha cura, você está curado, não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém, é só você crer. Então, para os ministros, aí vem aquele mandamento: porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você está ministrando, você coloca as mãos sobre os enfermos, não diz: colocaram as mãos sobre os enfermos, façam uma oração e eles ficarão curados. Colocaram as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Por quê? Porque Cristo já tinha decretado a cura. Você simplesmente faria um sinal e a pessoa estava curada. Era colocar a mão. Mas o gentil, o centurião, diz: o senhor não precisa fazer isso na minha casa, o senhor não precisa nem entrar, não precisa pôr a mão. Manda uma palavra e o meu criado
o meu escravo, o meu servo, sarará. Só com uma palavra, porque eu creio que o seu trabalho é real, assim como o meu. Eu tenho pessoas sob o meu domínio, eu digo a este vai, ele vai, aquele vem, ele vem. Então é só tu disseres uma palavra, falares uma palavra, o meu criado fica pronto, curado. Vai, o teu criado vive. Agora Jesus falou, nem em Israel encontrei fé desse tamanho. Nem em Israel. Eu entrei em Nazaré, precisei de pôr as mãos sobre os doentes, mas agora encontrei um gentio, que ele diz que eu não preciso nem pôr a mão no servo dele, que eu não preciso ir na casa. Tudo está feito. Vocês veem? Isso daí é tremendo para cada um de nós que cremos que está terminado. O trabalho da criação foi terminado e teve um dia comemorativo, até que chegasse aquele que era maior que aquele dia, Cristo. Eles queriam guardar o sábado e Jesus disse, eis aqui quem é maior do que o sábado. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Eles queriam guardar um dia, mas não precisava guardar o dia, porque aquele dia estava encarnado. Tinha terminado a obra e a comemoração. Agora eu termino a obra do Calvário e vou lhes dar outra comemoração. Mais um dia festivo. Mas Moisés deu no 7º dia. Mas agora eu vou dar no 1º dia, no 8º, que é o 1º dia. Foi ali onde o Espírito Santo foi derramado. Uma santa convocação no 1º dia da semana. Para dizer para nós, o Calvário encerrou o assunto do pecado, da dor e da morte. Está tudo encerrado. Você não precisa se preocupar. Tudo está feito. Amém. Agora ele tinha um propósito nas eras. Ele tinha por quê? Ele tinha um mistério dentro das eras da igreja. E nesse período de 7 eras, ele veio enviando mensageiros. Mensageiro após mensageiro. Mas quando chega no 7º, ele dá um descanso para a igreja. Porque a igreja recebeu o descanso no Pentecostes. Porque o sábado era um descanso. Mas a igreja agora, ela não era sabatista. Ela era da santa convocação. Ela não era do 7º, ela era do 8º. E o 8º regressa de novo ao 1º dia da semana. Então ali chegou a igreja de Deus. Irmãos, o povo quando continua ainda na guarda de sábado, quando Jesus terminou isso, faz 2000 anos, ainda existem os sabatistas no século 21, guardando o sábado comemorativo, enquanto que aquilo Jesus colocou um dia após. Diz, após o Calvário não virá mais um sábado para vocês comemorar, mas o 1º dia da semana, que era quando o Espírito Santo caiu. Ele não caiu no sábado, no 49, que 7 vezes 7, 49, ele caiu no 1º dia da semana. Foi ali que foi derramado o Espírito Santo. O descanso. Gente, o descanso físico veio por todo o Velho Testamento. Guarda de um dia. Mas foi chegando para o final do Velho Testamento, o próprio Deus diz, eu já estou farto dos seus dias de sábados, de suas luas novas. Estou cansado com isso. Quando ele cansou com aquilo, ele se encarnou. O descanso era Cristo. O sábado era Cristo. Encarnado. Mas Cristo veio e deu-nos um descanso.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso. Agora não é mais para o corpo, como Moisés deu um dia comemorativo daquilo que eu fiz na criação. Mas agora eu vim para dar descanso para as vossas almas. Aleluia! E quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, não veio para dar um dia comemorativo de descanso de 24 horas, mas para dar um descanso eterno. Quem recebe o Espírito Santo tem descanso não no corpo. No corpo continua cansado, mas na alma tem um descanso eterno. Eles descansavam no corpo, porque a promessa para o descanso na alma não era para o judaísmo, era para nós. Eles rejeitaram, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e começou por Jerusalém, porque Deus tinha que começar por eles. Uns tinham rejeitado e outros aceitado. Então eles começaram o descanso em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até o Brasil, que é o confim das terras. Você sabe disso, não é? Nós estamos aqui no Brasil, é o fim do mundo. É o confins das terras. Estamos aqui. E ele prometeu estar conosco todos os dias, até esses dias do ministério final aqui no Brasil. E a gente deveria acompanhar Deus como Deus é. Ele veio carne, Jesus Cristo. Ele voltou no Pentecoste. Espírito era o mesmo Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo na igreja. O Espírito Santo é Deus em mim e em você. Deus desceu na igreja, mas ele não podia ter feito isso se ele não tivesse terminado o trabalho no Calvário para nos dar outro descanso. O descanso físico foi dado comemorativo até que viesse Deus em carne. Quando Deus veio em carne, chamado Jesus Cristo, e venceu, ele preparou para nós um descanso para a alma. A cura divina já existia no Velho Testamento. Eu sou o Senhor que te sara, diz Deus. O símbolo da cura divina que os médicos, que a medicina usa, uma serpente numa haste, aquilo é o símbolo da cura divina que existiu no Velho Testamento. Era Deus quem curava. Toda a vida é Deus quem cura. O médico corta. Aí veio William Branham para mostrar para nós. O médico corta, mas quem sara aquele cortado? É Deus. Você quebra o braço, o médico vem e engessa seu braço, mas quem cura aquele lugar? É Deus. É Ele quem faz todas as coisas. Aquilo apenas estava mostrando um símbolo de que existe uma cura e que não é pela medicina, é uma cura divina. O homem põe a mão, mas Deus é quem cura. O pastor ora, mas Deus é quem cura. O médico corta, mas Deus é quem sara o lugar cortado. É Deus quem cura. O remédio remedia e Deus cura. Eu sou o Senhor remédio, não. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que controla, não. Eu sou o Senhor que sara. Remédio remedia, controla a situação. Deus não é analgésico. Deus não é antibiótico. Deus é curador. Ele cura. O remédio remedia a situação. Deus sara. Amém. Agora, quando você toma um remédio, você tem que crer que Deus é quem te cura. Não importa o que a medicina diz, para dizer é a medicina que sara. Não existe isso. Medicina não sara. Quem sara é Deus. Eu sou o Senhor que te sara. A medicina remedia a coisa. Deus trabalha através da medicina, mas a cura é de Deus. O homem só corta, Deus faz aqueles tecidos. Já pensou bem, corta uma veia? Se fosse preciso do médico chegar ali e costurar a veia em volta tudo? Não.
Quem cria tecidos é Deus. Você cortou, mas chega ali, Deus faz aquilo chegar tudo no lugar e o sangue passar e aquela veia consertar outra vez. Quem cura é Deus. O médico pode cortar, diz o profeta, mas deixa a cura para Deus. Amém. Então, quando a gente vê esse trabalho de Deus na criação, usando o 7, em os 6 dias estava criando, no 7º ele descansou. Aqui nas 6 eras da igreja, tudo estava obscuro. Na 7ª era, a luz raiou. Veio luz na 7ª era, porque a 7ª era está também mostrando para nós que viria um descanso nesse tempo final. E olha para você ver que entraria a eternidade, santa convocação. O descanso não está apenas no 7º, mas num dia após o 7º, que é a santa convocação que vem no 8º dia, como o profeta diz, e não existe 8º, é o primeiro dia novamente. É um círculo que você começa com o primeiro e vai ao 7º e volta ao primeiro outra vez. E aqui nós temos chegado a este tempo do primeiro outra vez. Israel perdeu o Calvário, os gentios receberam o Calvário. Cristo veio para o que era seus e os seus não o receberam. Os seus eram judeus, mas todos quantos o receberam, aí põe judeu, gentil, judeu, samaritano e gentil. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora depois o evangelho veio para o lado dos gentios, porque não podia ir para o lado de Jerusalém. Teria que Deus mover graça para o povo gentil durante 7 eras da igreja. E Deus trabalhou durante todo esse período dando graça para a igreja. Graça, 5. Jesus, 5. Fé, em inglês, faith, 5. Mas ele prometeu que daria para a igreja novamente um repouso. E viria o 7 de Deus. Você tem que ver que 2 igrejas têm número nesse tempo final. 2 igrejas. E elas estão baseadas, tenho dito, 7 montes. Roma está baseada, construída, uma fé dogmática. 7 montes. A igreja de Deus está em 7 montes também. Não tem jeito de mudar isso. É 7 do homem e 7 de Deus. O 7 do homem já começou pelo próprio número 666, que é o número de um homem. E no tempo que tinha o número de um homem na terra, Deus tinha um número de um homem também na terra. Se havia um homem na terra com o número 666, Deus tinha um número na terra, um homem na terra com o número 777. 6 é o número do homem, diz o profeta, 7 é o número de Deus. Deus dando um descanso para a igreja. Você sabe por que você vive bem com a terceira puxada? É o descanso. É o descanso. Você pode ter primeira e segunda etapa dentro de Laodiceia. Não te dá descanso. O que te dá descanso é a terceira puxada. A terceira puxada, você entra em santa convocação. Uma festa de que Deus revelou sua palavra. Você tem uma festa, a santa convocação para a igreja verdadeira hoje. É dizer, Deus abriu os 7 selos. Deus revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos. Deus cumpriu sua terceira puxada. O que ele disse que aconteceria, já aconteceu. Está terminado. Amém. Eu tenho muita coisa aqui para ler. Vários parágrafos. E que a gente aproveitou que o irmão Francisco Mesquita colocou lá na internet.
E a gente tem isso aqui tudo marcado para pregar e eu não dou conta de ler tudo. Mas isso daqui é o que faz bem. Para mim, é o importante. É saber, está terminado. Quando você sabe que está terminado, vem o descanso. O povo da mensagem da primeira e segunda etapa não tem descanso, porque não está terminado. Eles estão esperando algo acontecer. Mesmo uns crendo que os selos foram revelados, os 7 selos foram revelados, mas eles ainda estão esperando algo acontecer. E não vai acontecer mais. Os que esperam o irmão Branham ressuscitar para revelar 7 trovões, para manifestar a terceira puxada, para revelar o 7º selo, eles esperam o irmão Branham aqui na terra ainda, para o irmão Branham estar na vinda do Senhor, porque o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Parágrafo 24, 25 do intervalo, você lê e você vai se informar disso. Então eles, como não viram o 7º anjo na terra, no tempo da sua vinda, que era o mistério, dia e hora, que não podia dizer para ninguém, e o 7º anjo estava na terra no dia da vinda de Cristo, quando ele veio como anjo forte descendo do céu com o livro aberto. Nenhum mistério mais. O anjo forte descendo do céu, ele estava dizendo: está terminado. Quando ele desce do céu, ele está dizendo: o tempo acabou. Alguém diz: que tempo que acabou? É o tempo das eras que acabou. Você sabe que nós estamos aqui dominados pelo tempo. O calor faz você suar, isso é tempo. Você envelhece, isso é tempo. Olha o cabelo branco, é tempo. Olha as rugas, isso é tempo. Seu corpo está vivendo no tempo. Mas quando o anjo forte desce do céu, ele vem para mostrar para a sua alma que o tempo acabou. Agora acabou o tempo. Eu posso envelhecer no corpo, mas a alma agora tem descanso. A alma tem onde segurar. Ela diz: o que faltava era o 7º selo ser revelado, era os 7 trovões ser revelado, era a terceira puxada estar concluída. O que faltava era isto. Quando você leu a mensagem do profeta e descobriu, constatou, está terminado, então é a mesma coisa dizer: estou em descanso. Agora, irmão Branham mostra isso daqui. Eu tenho várias coisas para ler e eu começo talvez misturar aqui. Mas ele diz: 3 é um número de conclusão. 154 parado na brecha. Vem o terceiro. O pico seguinte era o 5. O número da graça. Gente, você sabe que o terceiro, você conhece muito bem. Antes ele estava falando de 3 etapas. Mas o terceiro, que Deus trabalhou como Pai, Filho e Espírito Santo, ele veio trabalhando desta forma. Aí mostrando o 5. O pico seguinte era 5. Ele vem trabalhando com o nome Jesus, graça, fé. E o Branham mostra isso na mensagem. Ele trabalhou assim, que é o número da graça. E ele diz: o seguinte era o 7. Aí o 7, você tem que procurar o 7. Aonde que está o 7? Pega parado na brecha 138 a 157. Aí você vê, o 7 está ali onde Deus perguntou para o irmão Branham: quantos picos há naquela montanha? Irmão Branham disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? B-R-A-N-H-A-M M-A-R-R-I-O-N. O que é? 7. Está aqui perto. Ele não podia falar mais claro. Não diga a ninguém. E ele dizendo: depois da graça, o número da graça é 5. O seguinte, que é quando o Cordeiro sai do trono, que a era da graça terminou, entra a era da revelação dos 7 selos, a era dos 7 trovões, a era do Filho do Homem. É quando a graça terminou. As pessoas dizem: não, pode terminar a graça, não pode. Os judeus também diziam. Quando veio a mensagem de Cristo, a lei tinha terminado. Cristo era a graça. Dizia: não, nós ficamos com Moisés.
Nós ficamos com a lei. Mas Moisés falou a meu respeito. Eles não admitiam. É a mesma coisa hoje. 2000 anos outra vez. Deus vem em carne na terra novamente. Opera os sinais que Jesus operou lá atrás e maiores do que aquele ainda ele operou agora através de William Branham. Cristo operando. A si mesmo eles não entendem. Irmão Branham está dizendo aqui, ó, ele trabalhou com 3, 5 e agora o seguinte é o 7. O número da perfeição. Deus não para, ele vai à perfeição, ele tinha que chegar a isso. Ele tinha que chegar à perfeição do seu trabalho no ministério entre os gentios. Ele tinha que fazer isso. Então ele veio à perfeição, e 7 é perfeição. Aí ele parou de trabalhar com os 5. Mas as pessoas não admitem. A graça terminou. Não pode. Aí pergunta para o irmão Branham, perguntas e respostas número 3, terminou a misericórdia, irmão Branham? Não vai você pensar assim. Ele não podia falar. Era parte da terceira puxada. Não diga a ninguém. É a vinda do Senhor. Ele não podia dizer, aquele dia no Monte Pôr do Sol foi quando Jesus Cristo veio e eu estava lá, isso já cumpriu. Ele não podia falar isso. Esse não era ministério de Branham, esse era o meu ministério, era o seu ministério, era o ministério do corpo de Cristo. Terá a noiva de Cristo ministério nos últimos dias? Sim, é o ministério da hora. Mas para fazer o quê? O ministério da hora estava abrindo selos. Então era dizer o que ele não podia dizer, era pregar o que ele não podia pregar. Amém. Então aqui, isto para mim está claro. Ele diz o número, o seguinte era o 7, número da perfeição, o fim. Trabalharemos 6 dias. O 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo. Ele já veio aplicando tudo assim. Era o fim da semana, era para os judeus, mas agora é o fim do tempo. Quando termina o tempo dos gentios, é quando o anjo forte desce em Apocalipse 10 e diz: o tempo acabou. O tempo não será mais. Aquilo ali estava mostrando que tudo tinha terminado. Deixa eu te ajudar. Você pensa que precisava, irmão Branham, descer do Monte Pôr do Sol, pregar 7 selos, para depois nós falarmos está tudo terminado? Não. Quem disse está tudo terminado foi o anjo forte quando desceu do céu. Foi ele. Quando ele desceu do céu, a sua aparição no céu já foi tremenda, mas ele desceu do céu, e quem podia entender que aquele homem que estava tirando o carrapicho da barra da calça foi tomado pelo 7º anjo para aquela constelação de 7 anjos nas alturas do Monte Pôr do Sol? Era um homem. Quem podia entender que quando descesse aquele homem, Deus estava descendo nele? Quem podia entender? Deus estava descendo nele, porque Deus veio até ali, mas teve que levar o 7º até lá, para que ele pudesse descer, pisar na terra e no mar, entre gente, na terra, ser Branham. Eles ficam esperando. Não, mas irmão Branham tinha que pregar primeiro os 7 selos. Não, é o anjo forte quem declara o tempo acabou. É o anjo forte que declara, quando os trovões foram revelados, o anjo forte estava com o livro aberto. Se o anjo forte estava com o livro aberto, é porque os trovões já tinham sido revelados. Precisava ser entregue ao povo. E para entregar ao povo, não vem Deus direto entregar ao povo. Ele ainda faz o mesmo que fez no tempo de Moisés. Quando ele falava direto com o povo não aguentou e diz: não, fala tu com Moisés. E Moisés fala conosco. E aí Deus passou a usar profetas. Por isso teve que ter o Filho do Homem nesse tempo final. Deus não podia descer direto e falar. Mas com quem ele ia falar? Com a Assembleia de Deus?
Os pastores batistas, metodistas, pentecostais? Não, ele não tinha com quem falar. Ele tem o seu mensageiro, a sua boca, para transmitir o seu recado naquele dia. Então, o anjo forte descendo do céu, ele já estava mostrando, sem pisar na terra, por favor. Quando o anjo forte apareceu, descendo do céu, em Apocalipse 10:1, que jeito que o livro estava? Como o livro estava? Aberto. Então já estava revelado. Quem revela aquilo para nós é um profeta. Mas quem abre aquilo e traz revelado para o profeta é o anjo forte. Cristo desceu com o livrinho aberto. Antes não, antes a igreja tinha capítulo 5 só. Depois daquela descida e aparição no Monte Pôr do Sol, a igreja de Deus, a esposa de Cristo, não tem capítulo 5 só de Apocalipse. Ela já tem capítulo 10. Ela tem a descida do anjo forte. Então ele não tinha que ir lá em Jeffersonville para abrir os selos. Mas os selos seriam abertos no céu no tempo da sua vinda. Não foi aberto aqui primeiro, foi aberto no céu. Aonde o céu? Acima da terra. Acima do Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura. Foi aberto no céu. O anjo forte desceu com o livrinho aberto, 7 trovões abertos, ressoando. Ele já desceu com tudo aberto. Então foi ali que a coisa aconteceu. Mas o profeta tinha que receber aquilo, a comissão, e pregar depois para que nós pudéssemos entender. Mas Deus abriu aquilo ali em cima. Está escrito, creio que é 193 da mensagem, 7º selo, é um resumo dos 7 selos, o irmão Brana fala sobre isso. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando foi a mera vinda do Senhor Jesus Cristo? Foi lá quando ele veio no Monte Pôr do Sol. 7 trovões no céu. Isso quer dizer, não foi quando ele pregou lá em Jeffersonville. Lá em Jeffersonville ele pregou uma coisa que já estava revelada no céu. Ele tinha recebido a revelação ali em cima. Mas ele tinha que ir a Jeffersonville e pregar a revelação dos 7 selos para mim, para vocês. Mas ele já recebeu aquilo antes. Foi uma comissão, como sempre eu prego para vocês. Ele recebeu a comissão daquilo, mas já estava revelado. Estava revelado. Mas como ele tinha que tratar conosco, Deus tinha que abrir para ele no quarto todo dia um selo. Deus tinha que abrir para ele. Mas no céu ele abriu estes 7 trovões. E as pessoas não vão crer também que no céu, é lá no céu, onde ele estava no trono, lá no... Não, foi quando ele saiu do trono e desceu para a terra, ele estava ainda nas alturas, nos céus. Ele tinha saído do trono, permitiu todo mundo ver isso, fotografar, e ele estava ali. 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. A mera vinda era ali. Não é mero rapto, é na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Mera vinda é quando ele vem para manifestar como Filho do Homem. Mera vinda é quando ele vem para poder revelar os 7 selos, os 7 trovões, para a terceira puxada. Isso é mera vinda. Então isso aconteceu. Alguém está esperando assim. Irmão, se pegar o versículo e não entender, ou o parágrafo e não entender, olha, 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Então tem gente que está esperando ser raptado para ir para o céu, chega lá, os 7 trovões soam e abre o mistério. Não. 7 trovões no céu. Gente, Jesus não estava na terra, praticamente na terra. Jesus estava nos ares, com os 7 mensageiros, e ele tinha vindo do céu. Por isso que irmão Brana fala desta forma: estes 7 trovões no céu abrirão este mistério, e será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. E isto aconteceu naquele tempo. Amém?
Já está quase terminando aqui meu tempo. Meu Deus do céu, não li nada. Mas isso daqui, se você quiser, 309, 310, 300, até 314, Senhores, este o tempo. 353, Senhores, este o tempo. E aí depois tenho que passar para essas outras mensagens aqui, que é tão claro. Esse anjo dizendo, Senhores, este o tempo, 309. Como João foi enviado para terminar o Antigo Testamento e manifestar a introdução de Cristo, tua mensagem terminará esses cabos soltos e introduzirá ao Messias juntamente antes de sua vinda. Ele tinha que terminar todos aqueles cabos soltos para mostrar isso para nós. E ali vinha a vinda do Senhor. Não é rápido. A vinda, as mensagens dos dias finais. O anjo forte jurou com um juramento que o tempo não será mais. É 310, Senhores, este o tempo. Este anjo desceu dos céus. Os outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiros terrestres. Porém, este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo termina a coisa completa. Amém? Não há mais mistério. É o que eu queria ler aqui, nesse finalzinho. Almas encarceradas hoje, 92. Ele diz assim, então aqui vemos que pôs um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e levantou a mão, tendo arco sobre a cabeça, o qual era o pacto. Ele era o anjo do pacto, ou seja, Cristo, o qual foi feito um pouco menor que os anjos para poder sofrer. Então levantou a mão e jurou pelo que vive para sempre, o ser eterno, o Pai, Deus, que o tempo não será mais. Isso é quando isto sucede. Está terminado, está ao fim. Amém. Então a coisa está terminada. Eles esperam algo acontecer, já está terminado. Eu quero ler aqui mais alguma coisa para vocês, para deixar isto mais penetrando, né? O 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja. Está no primeiro selo, 122. Logo, deixa eu ler aqui o intervalo, 26. Logo aqui vemos de volta, no capítulo 10, no tempo quando todos os mistérios haveriam de ser consumados. E os selos abertos. Quer dizer, o anjo forte voltando no tempo quando o 7º anjo estivesse na terra, porque todo o mistério tinha que ser consumado, clamando que o tempo não será mais. Amém. Veremos mais adiante que é no tempo do fim, quando o tempo terminará. Já está no parágrafo 27 do intervalo, o 31 do intervalo, parte B. Quando serão revelados os selos e os trovões? E estas coisas são reveladas não antes que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. Você tem que perceber, isso daí está terminado, a era terminou. Deus terminou sua obra da criação, Deus terminou a sua obra no Calvário, Deus terminou a sua obra do derramamento do Espírito Santo, Deus terminou a sua obra da revelação dos mistérios. Não há mais mistérios para ser revelado, está tudo revelado. Amém? Ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos mostraram o que eram os 7 trovões. Desvelar 278. Aleluia. Quando se acabe o tempo, o ver você, isto é somente revelado depois que hajam terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso, este assunto está tão enredado hoje. Ver você, o intervalo 31, parte C. Porém, logo, ele nos tem prometido que quando este tempo chegar ao seu fim, então haverá o soar da voz do 7º anjo, e logo o livro seria revelado durante este tempo. No tempo da voz do 7º anjo, o livro seria revelado. O intervalo 33A. Porém, nos últimos dias, todos esses mistérios haveriam de ser soltos e explicados, e os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja, e logo o tempo não será mais. O intervalo 34, ele vem para levar seus súditos, ele revelou seus segredos, e eles o reconheceram. Vocês reconheceram? Agora os que não reconheceram, filho, é porque não são súditos dele. Ele revelou seu segredo e eles o reconheceram. Logo para esse tempo
que ele revelou os segredos e que eles o reconheceram, o tempo não será mais. O tempo acabou. Se acabou, tem terminado. Bem, agora ele deixa o trono onde tem estado como um cordeiro intercessor para ser um leão, um rei, para trazer o mundo a juízo, o qual tem rejeitado sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorde o ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue se apartava do propiciatório, que sucedia? Se convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro animal saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo, e ele então já não é cordeiro, mas um leão, o rei, e clama por sua rainha para que venha estar ao seu lado. Ninguém mais vai estar ao lado dele senão a rainha, e ele está clamando pela rainha: venha estar ao meu lado. Ao lado do quê? Ao lado dos trovões revelados, dos selos revelados, da terceira puxada terminada. Sabe qual a terceira etapa que não terminou? A nossa. A nossa. A do profeta já acabou. Suas infalíveis palavras de promessa 138 fala de uma terceira puxada. Aquela terceira puxada, nós vamos estar aqui nesta hora desta terceira puxada nossa. Esta é nossa. Essa não é de William Branham. E eles tomam um pedacinho quando o irmão Branham diz: por isso eu volto para o vosso meio. E irmão Branham estava voltando para o meio deles naqueles dias, para pregar a cura divina no meio deles. Eles estão dizendo que o irmão Branham está dizendo que ia morrer, que ia voltar aqui. Quando isso acontecer, vai ter o momento da marca da besta, a hora que a coisa apertar. O irmão Branham diz que é nesta hora que o poder descerá. Quer dizer, aquilo que você tem lido na mensagem, isso daqui estará em eficácia, em poder na sua vida. Terceira etapa nossa. Como foi na vida de William Branham, que ele disse: haja esquilo e houve esquilo. O que eu vou precisar falar naquela hora? Não sei. Mas irmão Branham diz que eles poderão fuzilar qualquer pregador que estiver dando assistência ao povo nesta época. O que eu tenho que fazer é estar preparado para poder saber, e crentes também, saber que numa hora daquela você deve já estar pronto, porque ninguém vai te dar socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor que terminou o trabalho no Calvário. O seu socorro vem do Senhor que abriu 7 trovões, 7 selos e revelou a William Branham. O seu socorro está nas mensagens que você crê, você lê, crê e vive. Amém. Pai Celestial, continue nos ajudando, Senhor, porque para caminharmos neste mundo de trevas, só com esta luz da última hora, que é a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, que o seu profeta diz que os 7 trovões é que nos dá fé de rápido. Nós estamos certos desta bênção. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.